Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, sucumbirá em cada batalha. Sun Tzu. A guerra é parte da vida. Está na natureza da maioria dos organismos vivos se envolver em batalhas, derrotar oponentes e dominar. Com os humanos, vemos isso acontecer na guerra, nos negócios, no campo de futebol, nos videogames, na boate e até mesmo no YouTube. E é provável que, quando não estamos envolvidos em uma batalha com o nosso ambiente, estamos lutando contra nós mesmos. A Arte da Guerra de Sun Tzu é um antigo texto militar chinês composto por 13 capítulos, dedicados aos aspectos estratégicos e táticos da guerra. A arte da guerra explica em detalhes como devemos nos comportar na batalha e, mais importante, como vencer. O que faz um exército forte? De que maneira devemos abordar o inimigo em terreno fechado? E como devemos usar espiões para obter informações ou espalhar notícias falsas? Além de dicas específicas sobre combate, a arte da guerra tem um lado filosófico profundo. Sun Tzu argumenta que a guerra não deve ser encarada levianamente, que a forma mais elevada de guerra é derrotar o inimigo sem lutar, e que ser quieto e impenetrável é o negócio de um general. Ele enfatiza o uso da inteligência sobre a força bruta e nos ensina como vencer batalhas de maneira inteligente. A beleza da arte da guerra é que sua sabedoria também pode ser aplicada às nossas vidas modernas. Mesmo em tempos de paz, quando não precisamos lidar com o derramamento de sangue, mas sim com trabalho, esportes e conflitos diários em geral. Este vídeo explora a sabedoria da obra de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sun Tzu, também conhecido como Mestre Sun, foi um estrategista militar e filósofo que viveu cerca de 2.500 anos atrás e é tradicionalmente designado como o autor da Arte da Guerra. Mas alguns estudiosos chineses duvidam da existência de Sun Tzu e acreditam que a Arte da Guerra é uma compilação de obras de diferentes autores. Sun Tzu supostamente viveu durante o tempo da dinastia Zhou, por volta do tempo em que o sábio taoísta Lao Tzu e o filósofo Confúcio viveram. Seu local de nascimento é disputado. Alguns dizem que ele nasceu no estado de Qi, outros acreditam no estado de Wu. Mas as fontes mais antigas disponíveis concordam que ele era um general e estrategista que servia ao rei de Wu. Ao longo dos séculos, o trabalho de Sun Tzu inspirou inúmeras pessoas dentro e fora do meio militar. O general vietnamita Von Nguyen Giap, por exemplo, derrotou os franceses durante a Batalha de Dien Bien Phu, usando táticas descritas na Arte da Guerra. E o treinador de futebol brasileiro Luiz Felipe Scolari usou o antigo guia estratégico para vencer a Copa do Mundo de 2002. A Arte da Guerra enfatiza a importância de uma boa preparação. A filosofia subjacente é que a vitória e a derrota já estão decididas antes que a batalha seja travada. Isso significa que, com conhecimento e cálculos suficientes, é possível estimar as chances de vencer uma batalha. Qual lado é mais forte? Quem tem mais chances de vencer? Pesquisas sólidas são essenciais. E, se necessário, precisamos empregar espiões para obter as informações necessárias. Devemos saber contra o que estamos lutando e ser realistas sobre nossas próprias forças e fraquezas. Para criar um exército obediente, é vital para um líder conhecer seus soldados. Cada tipo de soldado precisa de um tratamento diferente. A autoconsciência é fundamental. Se nos conhecemos, sabemos quais inimigos somos capazes de derrotar e de quais inimigos devemos fugir. Muitas vezes, é melhor evitar o conflito se isso evitar grandes perdas. Segundo Sun Tzu, a maior vitória é derrotar o inimigo sem sequer lutar. Infelizmente, essa ideia nem sempre é uma opção. É por isso que na vida, devemos escolher cuidadosamente nossas batalhas, sabendo quais valem a pena lutar e quais são um desperdício de energia e recursos. E as batalhas que escolhemos devem ser travadas da maneira mais eficiente possível. A força de um exército é limitada. Mesmo o maior exército do mundo pode ficar sem equipamento, combustível, veículos militares e, é claro, os soldados que os operam.
Guerras prolongadas são desastrosas para um país e seus recursos, e só vão exaurir aqueles que participam. Assim, a melhor maneira de vencer uma batalha é agir rapidamente, com o uso mínimo de recursos. Não destrua as cidades e recursos do inimigo quando podemos usá-los para os nossos próprios, e não mate desnecessariamente os soldados inimigos quando podem se juntar às nossas fileiras. Aqui começamos a ver as influências taoístas no modo de pensar de Sun Tzu, já que ele não preconiza a destruição sem sentido, mas a condução inteligente da guerra, e deixar o inimigo o mais intacto possível, para que sua força possa se tornar a nossa. Cito: em guerra, é melhor tomar um estado intacto do que destruí-lo. É melhor tomar um exército, um regimento, um destacamento, uma companhia intactos do que destruí-los. A excelência máxima não está em vencer cada batalha, mas em derrotar o inimigo sem sequer lutar. A forma mais elevada de guerra é atacar a estratégia em si. A próxima, atacar alianças. A próxima, atacar exércitos. A forma mais baixa de guerra é atacar cidades. O cerco é o último recurso. Na guerra, a vitória é um produto de medição, estimativa, cálculo e comparação. Se a vitória estiver clara, lute. Se a derrota for certa, não lute. Se escolhermos lutar, precisamos ter conhecimento suficiente para decidir as estratégias corretas que nos levam à vitória. Por exemplo, quando superamos muito um inimigo, a melhor maneira de atacar é cercá-lo. Mas quando estamos em menor número, é melhor se esconder. Em tal situação, a aplicação da guerra de guerrilha tem sido uma estratégia vencedora para os talibã no Afeganistão. Os talibãs se misturavam com civis, usavam esconderijos secretos e redes de túneis para permanecerem invisíveis, ao mesmo tempo que empregavam técnicas sofisticadas de propaganda e mantinham coesão e flexibilidade entre suas fileiras. Se tivessem atacado frontalmente, certamente teriam perdido. Mas ao usar técnicas coordenadas de ataque e fuga, provaram ser uma força a ser considerada. Uma maneira de vencer com inteligência é a arte do engano. Cito: quando capaz, finja incapacidade. Ao posicionar tropas, pareça não estar. Quando próximo, pareça longe. Quando longe, pareça próximo. Você pode se lembrar do ministro da informação iraquiano, Mohammed Said al-Sarraf, que tentava manter as aparências, dizendo à audiência que tudo estava bem e que suas forças estavam vencendo. Ele pode ter estado lendo a arte da guerra. Infelizmente para ele, suas tentativas de enganar o inimigo não eram muito convincentes. Na guerra, é essencial ser adaptável às circunstâncias em constante mudança. Assim como a água, a guerra não possui uma forma constante. O inimigo muda o tempo todo, assim como as circunstâncias naturais, como estação e terreno. Sun Tzu nos encoraja a derivar a vitória das circunstâncias mutáveis do inimigo, enquanto permanecemos sem forma. Isso significa que devemos sempre observar cuidadosamente o inimigo e evitar nos expor a eles. É assim que permanecemos cientes das disposições sempre em mudança do nosso oponente, para podermos usá-las a nosso favor. Por exemplo, Sun Tzu nos diz para evitar o espírito aguçado e, em vez disso, atacar os apáticos e saudosos, e que devemos observar certos padrões para determinar a força do inimigo. Como ele coloca, a defesa implica falta, o ataque implica abundância. Ele também nos diz para garantir nossa invulnerabilidade e esperar pela vulnerabilidade do inimigo. Isso é basicamente a estratégia central ao jogar uma partida de squash. Concentre-se em jogar bem, espere seu oponente cometer um erro e explore isso. A arte da guerra apresenta diferentes situações e como agir nelas, como diferentes terrenos. Por exemplo, devemos acampar em terrenos elevados e enfrentar a área aberta, sempre lutando morro abaixo. E se o inimigo atravessar um rio em nossa direção, não devemos confrontá-lo no meio do rio, mas deixar metade de suas tropas atravessar antes de atacarmos. Sun Tzu distingue 9 tipos de campos de batalha:
cada um exigindo diferentes formas de luta. Por exemplo, quando o terreno é estrategicamente vantajoso para ambos os lados, é considerado terreno estratégico. Para uma empresa, isso poderia ser uma localização específica em uma cidade. E para um exército, poderia ser um terreno elevado útil para o combate. Mas também há o terreno da morte, no qual há apenas uma maneira de sobreviver: lutar. Um exemplo de terreno da morte é a Batalha de Morannon, em O Senhor dos Anéis, que foi a batalha final contra Sauron. Sun Tzu nos ensina a importância de encontrar equilíbrio e paz interior ao ir para a guerra. Não devemos ser muito imprudentes, mas também não covardes. E é perigoso ser facilmente provocado, pois é fácil atrair pessoas com temperamento para a batalha. Esta é uma lição importante para um youtuber, porque se irritar o tempo todo com comentários rudes e trolls da internet, só levará a batalhas cansativas e sem sentido que são desnecessárias de se travar. Além disso, um general deve ser compassivo com seus homens e tratá-los com humanidade, mas se preocupar demais com eles leva a preocupações e problemas. Cito: há 5 armadilhas para um general: imprudência, levando à destruição; covardia, levando à captura; temperamento quente, propenso à provocação; delicadeza de honra, tendendo à vergonha; preocupação com seus homens, levando a problemas. A arte da guerra nos ensina como escolher e vencer nossas batalhas. Em vez de focar na força bruta, Sun Tzu nos aconselha a medir e calcular, conhecer nossos inimigos e a nós mesmos, para podermos ser vitoriosos antes mesmo de tomar uma atitude. Ele nos ensina a ser mais inteligentes que nossos oponentes, enganá-los e manipulá-los, e usar qualquer situação a nosso favor. Ao mesmo tempo, ele nos instiga a vencer sem lutar e a evitar sofrimento o máximo possível. Se pudermos derrotar um inimigo sem derramamento de sangue, liderar com sabedoria e compaixão, mantendo a disciplina e nos adaptarmos à natureza mutável da terra e do céu, então a guerra é verdadeiramente uma arte. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até breve. Step back as part of the journey.